Peraí, acho que eu compartilhei a tela errada. Bom, beleza, tá aparecendo aí, né? Já aparece sim, pequeno. Vê se tá com a tela corretinha aí e dá um ok, por favor. Só não está na apresentação, né? Estou vendo o teu PowerPoint como se estivesse editando ele, né? Ah, é? Então deixa eu ver o que eu melhoro aqui. Hum, Peraí. Pronto. Eu queria que ele ficasse com tela inteira, sabe? Acho que da outra vez ficou certo. Deixa eu ver se agora vai. Não. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. É isso. Deixa eu fazer de novo. Agora ficou com tela inteira? Agora sim, cara, deu boa. Ah, legal. Então tá, desculpa pelo atraso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Então, dando sequência aqui no nossa imersão do índice futuro, continuando na parte da teoria, hoje nós vamos falar sobre o trade location. Aqui eu pintei o que nós já fizemos, né? Só dando uma reforçada. O objetivo da teoria é formar dentro da nossa mente um raciocínio lógico para poder criar uma rotina de operações, né? E toda vez que a gente sentar no computador para começar a fazer as nossas operações e as nossas análises, a gente tem em mente alguma sequência, né? Uma forma de organizar o raciocínio para poder ter uma rotina. Todo dia tem que fazer a mesma coisa e tirar o máximo proveito dessa rotina nossa, né? Então nós falamos sobre o fluxo. É claro que aqui foi de uma forma bem superficial que nós falamos do fluxo, até porque nas aulas práticas nós vamos entrar em detalhes ali de como configurar cada uma delas, parametrizar para a forma como a gente vê de uma forma mais assertiva, né? Então hoje nós vamos falar sobre o Trade Location, é a aula 4. Então dentro do Trade Location, nós vamos falar sobre o range, pontos do dia anterior, pontos depois da abertura, agressão e assim por diante, tá? O Trade Location é a aula 4. O que é o Trade Location, né? Ele se refere-se a uma região, a um local. É uma área ou nível de preço em que é possível entrar ou sair de uma posição no mercado com alta probabilidade de acerto. O que a gente considera uma probabilidade de acerto no mercado financeiro? Toda vez que a gente entra numa operação, o mercado anda a favor. E isso, o Trade Locate ele permite você ter uma alta taxa de assertividade. Porém, contrapartida, ele exige um pouco mais de paciência e uma análise mais assertiva da região. Qual que é a vantagem do Trade Location? Ele evita o overtrading. O que é overtrading? Clicar demais, fazer muitas operações. Quando você trabalha com Trade Location, uma ou duas operações, até 3, 5 no dia no máximo, dentro de uma região em que o mercado chega, você consegue ter um retorno financeiro muito alto. Apesar que 5 operações já é bastante. Uma ou duas operações ali com um payoff muito bom, ela já permite. E assim, outra vantagem grande do Trade Location é que quando você analisa o mercado por regiões, você evita clicar em qualquer lugar. E uma das principais vantagens, como eu já falei, é o payoff vantajoso. Você pega um alvo mais longo e aí o ganho é maior. Você consegue entrar com uma mão um pouco maior, fazer parciais, se proteger e ir carregando operações, né? Operação de contexto. Só que para você chegar nesse nível,
você tem que entender alguns critérios para poder fazer um trade location um pouco mais assertivo, e a gente vai falar sobre eles agora. O range do ativo é uma das características em que é preciso entender para poder fazer um trade location, né? O que é o range do ativo? O range do ativo ele é a diferença entre o preço máximo e o mínimo em um determinado time frame, é um determinado período. Identificando o range, é possível saber se o ativo está sobreprecificado, que é quando o seu preço está acima do que os fundamentos sugerem que ele vale, ou seja, se está caro. Se ele está acima ali onde das médias do ponto mais negociado, se ele está trabalhando numa região em que ele tem uma rejeição, a probabilidade de entrar vendas aumenta. E também você consegue identificar se ele está subprecificado, quando o preço está abaixo, o que os fundamentos indicam como um valor real, ou seja, ele está barato. É uma região em que a probabilidade de compras darem certo é muito maior. É recomendado analisar diferentes períodos e fazer comparações entre elas para chegar a uma conclusão. O gráfico diário ele pode mostrar o movimento do curto prazo, enquanto os gráficos semanais ou mensais podem destacar umas tendências mais amplas, né? Quando você analisa períodos mais longos, você consegue identificar a tendência geral do ativo, que ajuda a contextualizar um cenário mais amplo e trazer esses movimentos para um período mais curto. Agora nós vamos colocar aqui exemplos a seguir, tá? Esse aqui, ó, eu analisei, sempre analiso todo dia praticamente, o mini índice desde a abertura do contrato, verificando onde está a maior liquidez e a VWAP do contrato. Então aqui, o que a gente consegue interpretar desse gráfico? Aqui começa desde o dia 14 de agosto e ele foi até ontem, né? Dia 16 de outubro. Se você vê, ó, o mercado ele subiu, ele veio até essa região e aqui no Volume Profile é possível verificar que ele deixou uma região muito ampla. Ele formou uma área aqui. Só que o que aconteceu depois? Depois ele começou a descer, teve rejeição, aqui você vê que ajustes feitos aqui no topo, mas depois começaram a ter ajustes menores, começou a perder a força. E depois ele veio para essa área central, onde ele colocou o POC do contrato. Ele reforçou muito essa região. E a VWAP, desde o começo do contrato, ela começou a acompanhar esse movimento. O que o mercado tende a fazer sempre? Levar a média na região de liquidez. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre cada um o que é uma VWAP, o que é o POC, tudo com mais detalhes, fica um pouco mais claro. Mas basicamente assim, o ponto mais interessante do mercado nessa região, essa linha vermelha, e a VWAP acima dela. Então, nessa época era possível interpretar que eles poderiam, depois daqui, ó, a hora que o mercado começou a vir para cá, a probabilidade de vendas era muito maior, porque a tendência deles tracionar essa VWAP para cá começou a aumentar, começou a ser confirmada. Então aqui, regiões de escassez, uma possível entrada, tá vendo? Bateu na VWAP, aqui deu uma excelente entrada, depois batia no POC, o POC, que ele era um suporte, passou a ser uma resistência. Depois o mercado desceu e formou uma nova área. E assim trabalhou depois e não teve mais força de voltar até o POC. Nesse caso, o mercado tem algumas formas de trabalhar. Já que a liquidez principal ficou para cima e a VWAP também, eles tracionaram ela até encostar, só que depois ela passou e continuou descendo. Só que eles não trocaram a liquidez de lado. Ele poderia ter feito o quê? Reforçar essa área como ele reforçou aqui no 133 mil e pouco, trazer esse POC para cá, ou voltar a subir e levar essa VWAP para lá. Mas o que ele escolheu durante o mês de agosto? Tracionar a VWAP para baixo e formar uma nova região inferior. Essa é uma interpretação mais longa do contrato. E depois trazendo para o mês de outubro, que é o mês que nós estamos. Período mensal, análise verificando onde está a maior liquidez e a VWAP do mês. A mesma coisa. Aqui a gente percebe que ele trabalhou bem parecido o que ele fez no contrato. Ele veio, teve uma rejeição aqui em cima, depois ele colocou a maior liquidez aqui embaixo, ó, e a VWAP acima da maior liquidez. E depois ele não voltou. Então, isso traça um cenário em que a probabilidade de você
fazer um pullback para descer junto, porque eles podem tracionar essa VWAP para cá, no 130 mil, é muito alta. Tá? Isso é uma forma de analisar. Depois, trazendo para um cenário menor da semana, você consegue também perceber que é isso que eles estão fazendo na semana. O POC da semana está aqui embaixo, a VWAP semanal aqui em cima. Estão tracionando a média para a liquidez. Aqui agora virou o contrato, né? Ele começou a trabalhar aqui em cima, no 133 mil. Essa variação que tem de um contrato para o outro é o casado, né, que a gente fala aqui, ó, quando vai chegando no final do contrato, o Ibovespa e o índice futuro, eles ficam bem próximos os valores. Depois que vence o contrato, o spread aumenta por causa que é os juros do contrato futuro, que ele está nos primeiros dias do contrato, e ele ainda tem 2 meses, né, 60 dias para vencer. Por isso que dá essa gap de abertura grande. Mas aqui, voltando ao que a gente está falando sobre regiões, formou uma liquidez aqui embaixo e a VWAP para cima. A gente sempre analisa dessa forma. Já no período diário, eu peguei um dia aqui, análise verificando onde está a maior liquidez e a VWAP diária. A mesma coisa. O POC do dia e a VWAP do dia. Quando ele forma esse desenho, é um triângulo aqui, ó, se você analisar, é um triângulo bem feito, com o POC no centro. Vendas de máxima e compras de mínima. A VWAP próxima da região de maior liquidez. Então, conceito de trade location, você vem analisando os dias para você marcar as regiões macro, depois você traz para um time frame menor e você consegue identificar operações mais rápidas aqui, ó, regiões de suporte e resistência, zonas de aceitação e de rejeição. Só que unindo a essa, você trouxe, você montando a linha de raciocínio. Analisei o contrato, analisei a semana, o mês, a semana, trouxe por dia. Aí o que eu vou considerar como suportes e resistências? Eu vou pegar pontos do dia anterior. Considerando que o mercado tende a parar em determinados pontos, é importante estar identificando onde isso pode acontecer. Assim, durante a primeira hora, consideramos os pontos do dia anterior como referência. Por quê? Porque na primeira hora, os HFTs, os especuladores, tudo, a ação institucional, ela só começa a funcionar a partir das 10 horas, porque é quando o Ibovespa começa a funcionar. E o nosso índice ele é o derivado do Ibovespa, lembra que a gente viu nas outras aulas? Então, essa primeira hora, a gente considera o dia anterior como referência. E também no pré-mercado, no pré-market, né? Pois como ele deriva do Ibovespa, sua movimentação é tudo o que eu falei agora. Só começa a hora que o mercado à vista ele começa a trabalhar. Eu coloquei aqui exemplo de 3 dias, onde é possível ver os pontos de maior concentração de contratos e as VWAPs. Então, nesse primeiro dia, foi um dia em que ele trabalhou, teve uma forte queda, deixou uma liquidez aqui no meio. Essa liquidez ela foi formada depois que o mercado desceu até aqui. Ó. Eu não tenho o dia anterior, mas aqui dá para ver pelo saldo de agressão que ele começou a diminuir e voltou aqui, reforçou esse centro, e depois ele ficou trabalhando até trazer a média, e depois que ele trouxe a média aqui, ficou lateral e assim foi. Então esse ponto POC aqui, ele foi considerado um ponto muito importante para o outro dia. No outro dia o mercado abriu próximo ali, porque a VWAP do dia anterior mais o POC, ele foi, ó, tá vendo? Ele abriu bem próximo ali e ficou como um suporte. Depois ele desceu. Essa região aqui, ele deu uma reforçada com base no dia anterior, então foi uma zona de rejeição. E ele voltou e reforçou essa região de novo. Lateralizou, colocou o POC aqui e ficou trabalhando. A VWAP ela veio para baixo e depois eles tracionaram ela até ela encontrar com o POC no centro. E depois ela foi. Esse aqui então teve um suporte nessa região aqui, ó, uma compra por culpa desse HVN que se formou do dia anterior, ele reforçou aqui, você vê que ele lateralizou. É claro que não vai dar para comprar logo de primeira, você tem que observar. Começou a criar alguma área aqui, depois ele subiu rápido. É uma compra assim, até difícil de conseguir fazer. Depois essa outra aqui já ficou um pouco melhor.
Até porque se você entrasse aqui, você teria uma proteção nessa região que ele não conseguiu passar. Ó, 1, 2, 3 vezes ele tentou passar nessa região, não conseguiu. Depois fez um topo maior que o anterior e assim foi. Considerando o dia terceiro, ele já colocou o POC aqui em cima. E olha que interessante, ó. Nessa região que ele reforçou muito, ele não chegou nem a ter interesse em pegar. Teve rejeição aqui e colocou um POC mais para cima. Então, assim, pontos do dia anterior, eu marcaria essa região aqui, esse POC, ainda mais para esse dia, esse aqui seria um suporte muito bom. Daria para entrar aqui tranquilamente. Se ele passasse dessa região, tinha que estopar, porque ele poderia pegar uma região mais embaixo. Aí, ó, payoff ficou ruim, ficou negativo. Mas como ele está numa zona aqui de interesse, virou um suporte bom. Então daria para levar. Provavelmente, ó, como aqui já vem sinalizando que eles não queriam passar dessa região. Então a probabilidade de compras darem certo, considerando esse cenário, olhando só esses pontos aqui de liquidez e o comportamento das VWAPs, compras aqui seriam operações mais assertivas, né? Depois da abertura, a primeira hora, que nem eu falei, o mercado à vista começa a trabalhar e a partir desse horário é importante observar a formação de novas regiões de interesse e a posição das VWAPs, bem como o saldo de agressão, analisando assim o comportamento do mercado. Se pode ter uma tendência para algum lado ou se o mercado quer consolidar numa região ficando lateral. Observações. Sempre considerar os drives de hora marcada, pois podem modificar a dinâmica do mercado. Isso a gente não pode esquecer. Que nem hoje teve indicadores, né? E o índice, por exemplo, ele desceu muito, depois de alguns indicadores saíram, ele voltou a trabalhar e formou uma região um pouco mais acima. Então, assim, drivers de hora marcada, eles podem mudar toda a dinâmica. Eles podem buscar liquidez em outra região, ou mesmo ficar lateral, depende muito do indicador e o impacto que ele tem no mercado. Na abertura do mercado à vista, temos uma força, que após a abertura do mercado americano, se inicia a atuação de outra força. O que isso significa? Quando a gente está na primeira hora, não temos ainda a atuação dos institutos oceanais. Depois do mercado à vista, temos o mercado brasileiro, nosso Ibovespa, trabalhando com força. Os papéis estão abrindo, as ações estão trabalhando, aí o que vai mandar é isso. Quando abre o mercado americano, parte dessa força é diluída por eles, porque nós temos o nosso CWZ, nós temos o institucional americano também trabalhando posições aqui no índice. Então nós temos que prestar atenção no que está acontecendo no Ibovespa, o que está acontecendo no mercado americano. E isso pode mudar toda a dinâmica. É duas forças que começam a atuar ali. Agressão. Então, para nos conduzir, assim, voltando um pouco ali no raciocínio, conseguimos mapear alguma região, olhando time frames diferentes, marcamos alguns pontos, e agora nós vamos aliar a nossa leitura à agressão. A agressão ela é fundamental para entender qual que é o lado que está mais atuante no mercado, se é a compra ou se é a venda. Considerando as marcações feitas e a força mais atuante, conseguimos montar um cenário com tendência lucrativa. Todavia, que nem eu falei lá no começo, a paciência para esperar o momento de entrada é o ponto ideal e fundamental para evitar desperdício de energia em uma operação que poderia ser melhor aproveitada. Aqui, ó, coloquei um gráfico com indicador de agressão. Tem alguns pontos marcados do dia anterior e aqui o saldo de agressão. Aqui, ó, para vocês ficar claro, né? Nesse dia o mercado ele abriu, ele veio com uma força, o saldo de agressão forte aqui na venda, chegou nesses HVNs, olha, ele passou o primeiro HVN, ele deu uma segurada, não conseguiu romper, depois veio no segundo, aí tem aqui uma escassez, teve bastante absorção, e o saldo de agressão começou a diminuir. Então você tem uma região marcada de pontos anteriores, um suporte, você começa a olhar para o saldo de agressão, começa a perceber aqui, colocar o capital a risco faz todo sentido, é uma operação. Aí você vai se protegendo, ela andou um pouco, traz o preço o stop para a sua posição de entrada. Se pegar, ele pode romper e pegar uma tendência para baixo. Mas nesse caso não. Chegou aqui, olha, ele
ele absorveu, você poderia zerar essa operação, chegou aqui, ó, não conseguiu nem tocar, só deu aqui um leve falso rompimento, daria para entrar de novo. Confirmou que ele queria voltar para essa região de liquidez, o POC, e tracionar a VWAP, que é o que a gente está comentando aqui. Trade Location. Esperar chegar nos pontos marcados e analisando ponto de maior interesse com a média do dia, aliado com o saldo de agressão. Rallies. Uma outra forma que a gente percebe se aquela operação dá para continuar nela, fazer uma operação um pouco mais longa, são os rallies. O que é o rally? O rally de preços, ele se refere a um movimento significativo e rápido no preço de um ativo, geralmente impulsionado por uma forte demanda ou por fatores externos que afetam a confiança dos investidores. Driver de hora marcada, algum político que entra para falar alguma coisa sobre o mercado financeiro, que nem a semana passada teve algumas falas do presidente, mais do ministro da Fazenda, que mudaram um pouco a dinâmica do mercado. Isso causa um rally, porque os investidores afeta a confiança deles, eles vão buscar proteção, desmontar proteções, diminuir a mão, alguma coisa nesse sentido. E os rallies podem ser impulsionados como resultado financeiro positivo, notícias econômicas, mudanças regulatórias ou até mesmo sentimento de mercado. Atenção a sinais de exaustão no rally pode ajudar a identificar as possíveis reversões de mercado. Eu vou falar um pouco mais aqui nessa figura. Aqui é um exemplo de rally, tá? O rally ele pode ser visto tanto no Times in Trades, com a leitura do fluxo, ou no Volume Profile. No Volume Profile, é o exemplo que eu coloquei aqui, quando o preço migra de uma área para outra e não muda o POC de lugar, criando pequenas áreas rapidamente. É característica de rally e tendência. O que isso significa? O preço veio para cá, ele formou aqui, ó, tá vendo? Um volume profile pequeno, depois chegou aqui, não formou uma área grande, já mudou aqui, fez uma outra área, aí veio para cá, formou uma outra área. Isso aqui é característica de um rally, de uma sequência de operações vendedoras buscando uma amplitude maior na variação de preços. Claro que nas aulas práticas a gente vai conseguir perceber isso de uma forma melhor. Uma outra ferramenta e uma outra característica que a gente usa no Trade Location para confirmar alguma operação é a inclinação das VWAPs. A VWAP, primeiro a gente precisa entender o que é uma VWAP. A VWAP ela é uma Volume Weighted Average Price. É o preço médio ponderado por volume. O que isso significa? Significa que conforme vai entrando compra e venda, compra e venda, compra e venda, esse indicador ele traça uma linha fazendo a ponderação entre esses negócios que estão sendo realizados. E ele cria um preço médio. O preço médio indicado para medir o preço médio de um ativo em um determinado período, levando em consideração o volume de negociações. O que isso significa? Quando ela inclina para baixo, significa que o maior volume de negociações ele está na venda. Então, observar a inclinação da VWAP pode indicar o lado da força predominante, mas sempre observar a sua posição em relação ao POC, pois representa o preço em que o maior volume de negociações ocorreu durante um determinado período de tempo, ou time frame, né? O que isso significa? A inclinação da VWAP, ela pode estar, mas se o POC não mudou de lugar, o mercado pode, de repente, fazer um movimento contrário e levar. Vamos falar que ela está inclinada para baixo, mas o POC está para cima. Pode chegar um determinado momento em que o mercado entende, opa, peraí, o preço melhor para a gente fazer negócio ficou para cima, vamos levar essa média para lá. E assim ela começa a fletar, a ficar plana e depois começa a reverter o movimento. É um outro cenário também. Aqui, ó, análise da VWAP em relação ao POC. Nesse dia é mais ou menos o que eu estava falando. O mercado veio, aqui uma inclinação forte dela, a gente vê aqui que teve um rally, ó, e ele veio descendo, depois aqui já começou a consolidar. O mercado
colocou a melhor liquidez aqui, só que depois rompeu, trouxe a VWAP para cá. Depois que ela chegou no POC, ela continuou inclinada, depois ela começou a planificar e o mercado, é que eu não coloquei o saldo de agressão aqui, mas daria para ver o saldo de agressão diminuindo e aí ele começou a trazer ela para a região de liquidez. Então vê como que a inclinação da VWAP, considerando o POC, dá uma sensação de mercado, um sentimento de para onde o preço pode ir, né? O movimento do POC. Para a gente entender o que é o POC também. O Point of Control é um termo usado na análise de volume dentro do indicador Volume Profile. O POC ele representa o preço em que o maior volume de negociações ocorreu durante um determinado período. O POC ele fornece uma visão do sentimento do mercado, mostrando onde os traders estão mais confiantes em suas operações. Assim, caso o mercado mude o POC do lugar, a probabilidade de levar a média até ele aumenta. Todavia, cenários contrários em que a média e o POC estão juntos indicam um mercado que está consolidado. Aqui eu coloquei um exemplo, para ficar mais claro. É possível também parametrizar o Volume Profile em tempos mais curtos, 5 minutos, 15 minutos, dia, hora. E eu coloquei aqui para entender. Nesse caso, eu coloquei 15 minutos. Então, assim, nos primeiros 15 minutos eles colocaram o POC aqui, mas depois os outros 15 minutos colocaram o POC aqui, mais para baixo, mais para cima. Aqui parece que começou a formar uma região em que eles começaram a centralizar os POCs. Então, assim, mostra, e a inclinação da VWAP sem não tão inclinada ou para cima ou para baixo. Quase aqui querendo diminuir a força, levemente para cima, né? Então é possível analisar dessa forma também. Basicamente, o que eu tinha para mostrar sobre Trade Location era isso. Agora eu vou abrir um espaço para a gente conversar um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, agora é a hora. Ninguém quer falar nada? Ninguém quer comentar nada? Jampânia, Juliano. Oi, Juliano, boa tarde. Boa tarde. Você não vai mostrar alguma dessas na prática, algum desses momentos de trade location? A gente vai. É que assim, ó, o curso, aqui tá vendo a minha tela? Uhum. Dentro da teoria, a gente vai aplicar os conceitos sobre o que é cada um dos itens e depois a gente vai fazer, ó, as ferramentas dos estudos, a gente vai parametrizar cada uma delas e aqui, ó, aula de Trade Location. Nessas aulas de Trade Location vai ser com o Profit aberto durante o horário do mercado, a gente analisando em tempo real e colocando. Só que não adianta a gente já partir para elas se a gente não ter os conceitos aqui enraizados, tá? Então, assim, o objetivo nosso é aplicar a teoria, entender o que é cada um deles, vocês entrarem no Profit, começar a tentar ver isso de alguma forma e ir batendo papo lá no grupo do índice, perguntando, sabe? Para quando chegar na aula prática, a gente aproveitar muito mais elas. Porque se a gente for direto para a aula prática, sem essa base teórica, ela fica um pouco fraca, né? Sem um alicerce ali. Mas por isso, viu, Juliano? Mas vai ter sim. Perfeito, cara. Eu concordo. Eu acho que precisa realmente ter a teoria antes. É só porque na teoria a gente entende, beleza, mas na prática é sempre muito diferente, assim. Então tem muitos detalhes ali na hora ali que é quando surge a dúvida, né? Sim, Então, sim, por isso que eu sim. perguntei. Sim. Até essas aulas teóricas elas são um pouco mais rápidas, né? Porque as aulas práticas elas são bem mais demoradas mesmo. Nós vamos ter aulas aí de 2, 3 horas, né? Vai ser um pouco mais puxado. Mas legal, foi boa a sua pergunta, viu, Juliano? É legal, acho que é a dúvida de todos, né? Eu queria fazer uma pergunta também. Vamos lá, Luciano, pode Tudo falar. bom? Tudo bem. Pelo que eu vi, que você mostrou aí, parece que o índice, né, na hora que vai
a troca de contrato, ele sempre vai querer juntar o POC, a VWAP, ou a VWAP ao POC, né? Acho que é isso que eu Sim, entendi, né? exatamente. Sempre ele Sempre vai procura procurar. pegar a média para liquidez, para a principal liquidez, exatamente. Só que aí tem um detalhe, tá? Quando ele não faz isso, vamos falar que num dia ele colocou um POC em cima e a VWAP ele não conseguiu tracionar. Aí ele volta próximo da VWAP e reforça aquela área. Ao invés dele levar a média para o POC, ele reforça a área próxima à VWAP e faz uma nova área de valor lá em cima. E isso acontece também. Mas a maioria dos casos é esse aqui que a gente viu. Ele traciona a média para o POC. A VWAP para o POC, exatamente. Beleza, pessoal? Como sempre, você é muito claro, Giovanni. No caso desse contrato que venceu, o POC dele estava bem para cima, né, de onde... Exatamente. Esse é um caso do que eu falei agora. Está aqui na minha tela, não sei se você consegue ver. Sim. Eu vou até ampliar aqui, ó. Ampliou? Ficou maior? Não, tá, mas está dando para ver. Agora ampliou. Legal. Então, aqui, ó, o POC dele ficou na região do... Opa, não é essa aqui, não. Deixa eu ver. Isso, é esse aqui. No 136.100. Olha o que ele fez. No começo do contrato, ele formou essa área aqui em cima de valor, que ela vai do 139 mil até os 136.100. E ele formou uma região aqui, e a VWAP, ela não chegou nesse primeiro aqui que está no 137. Não sei se dá para ver meu mouse. Dá para ver? Dá. Então, aqui, ó, tá vendo que quase formou. Aqui, na verdade, era um POC. Depois eles mudaram de lugar. Mas o que aconteceu aqui? Eles tentaram levar a VWAP para esse POC. Por algum motivo, o mercado desceu, formou esse POC aqui e começou a tracionar a VWAP para essa região de liquidez. O mercado, então, o que ele faz? Ele tenta levar a média até a liquidez. Depois, se ele não faz isso, ele coloca uma nova liquidez e leva a média para cá. Depois, você vê que ele não trocou o POC de lugar, ficou até o final do contrato aqui. Se esse contrato fosse mais longo, olhando aqui, ó, pela composição dos ajustes, é possível que ele estava criando uma nova região aqui embaixo, ia tracionar esse POC e provavelmente ia trazer essa liquidez para cá. Por quê? Olhando o comportamento, é possível ver que eles não têm força para voltar aqui para cima. E se a gente olhar o mês de outubro agora, ele está continuando esse comportamento. Então a probabilidade deles reforçarem a região dos 133 mil aqui até os 132, 134 é muito alta. E eles tracionarem, é que essa média aqui ela morreu, ela começa de novo. Mas a probabilidade do mercado fazer isso nessa região é muito alta. Não sei se eu respondi sua pergunta, Lara. Tá, claro. Obrigada. Então, assim, basicamente o mês a gente tem uma continuidade, né? De um contrato para o outro vai ter uma continuidade. Exatamente. Eu costumo, às vezes, olhar até um time frame um pouco maior, pegando que nem o mês aqui, começou outubro, né? E eu considero o volume profile aqui ainda até porque, como a gente faz com um dia anterior, né? Considero o contrato anterior como se fosse um dia anterior. Carrega alguns pontos, deixa algumas marcações. A VWAP, essa VWAP aqui, ó, do contrato, esse POC do contrato eu considero. Você vê que às vezes no Daylight eu falo, a VWAP do mês de setembro, ele foi lá buscar ela. Então, assim, analisar o volume profile dessa forma e marcar esses pontos, carregar por um tempo é bom, é excelente. Depois, conforme vai passando os dias, eles vão se diluindo e vão criando as novas áreas de valor, novas regiões, né? E aí você vai desconsiderando os antigos. Beleza? Jampani. Oi, Juliano. Essas áreas que você marca é de um período de 30 dias do contrato inteiro? Não. Esse contrato aqui de agosto, ele começou no dia 14 de agosto. Então eu puxo até o dia 14 de agosto às 9 horas.
E agora começou dia 16 de outubro, começou outro contrato, né? Eu vou levando. Aí depois daqui mais ou menos umas 2, 3 semanas, eu começo a considerar já a partir do dia 16 de outubro para frente. Eu espero diluir um pouco, sabe? Porque o mercado, ele sempre tende a buscar alguma região, a resolver alguma posição que ele montou lá atrás, né? Então depois de umas 2, 3 semanas eu começo a considerar só outubro para frente mesmo. Tá. Eu tenho uma outra dúvida que não sei se ela é um tanto complexa ou simplesmente eu que tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Mas quando você ou qualquer outra pessoa se referencia dizendo que o mercado está levando a VWAP para algum lugar, eu acho estranho dessa forma, porque para mim soa a VWAP como um objetivo. E eu vejo a VWAP como resultado do movimento. Ela está fazendo essa curva, essa direção, porque o preço foi direcionado para um lado ou para outro. Eu acho estranho dizer que o mercado, enfim, está negociando, está movimentando o preço em função da VWAP. Ela me parece um resultado disso. Isso o que acontece, ó. Considera que aqui nós temos duas formas de analisar. Aqui o Volume Profile, ele é um histograma. Ele mostra a quantidade de contratos por nível de preço. Então ele cria as barras, né? Então você tem preço escalar e nível de preço. Então assim, quando você pega o preço reto, sem considerar média nenhuma, nesse contrato de agosto, 133.100 foi o ponto escalar mais negociado. Teoricamente, para baixo disso está barato e para cima está caro. Como a média, a VWAP é uma ponderação dos negócios que são efetuados no dia a dia, na semana, no mês, ela acaba sendo um objetivo também de preço justo, vamos falar assim, vamos usar esse termo, né? O POC é um preço, um ponto mais negociado, e a ponderação dos negócios realizados, um nível de valor. O que o mercado vai tentar fazer? Pegar o nível de valor e levar para o ponto mais negociado, a região onde que é mais interessante fazer preço. Então, quando você pondera e coloca no mesmo nível, você centraliza os negócios. Fica bom para as duas pontas. Para quem fez negócio direto ali num ponto, num nível de preço específico, e para quem foi ponderando os negócios, né? Porque você concorda que na VWAP, se você considerar ela, a média dos compradores e vendedores, ela está ali. Ela está ali, vai somando, e onde que é melhor levar a nossa média? Onde que o preço entende que é mais justo, que é o POC. Não sei se ficou claro agora. Não, esclareceu mais, sim, tá melhor de entender agora. Porque pensa isso, ó, você está ponderando, você está fazendo, comprando e vendendo. Aonde que é melhor eu fazer negócios? No ponto que o mercado entendeu como mais aceitável. Então ele pondera e leva para a região de aceitação. Que ele tem certeza que lá, naquele ponto mais negociado, ele vai realizar os negócios de uma forma mais justa, mais lucrativa para ambas as partes, para quem compra e para quem vende. Beleza? Beleza, cara. Obrigado. Nada, que isso. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Eu vou encerrar por aqui. Agradeço a participação de todos e, mais uma vez, eu espero ter contribuído aí para o conhecimento. Então, como o Juliano, acho que foi que perguntou, em breve a gente vai estar com o Profit aberto, vamos estar vendo isso ao vivo, aí vai fazer muito mais sentido algumas coisas. Até dúvidas vão surgir, vão enriquecer mais a aula. Nessa parte conceitual, o objetivo é exatamente esse. Entender alguma sistemática, o que é o Trade Location e como aplicar ele no nosso dia a dia. Tá bom? Uma boa tarde a todos aí e agradeço mais uma vez. Valeu, Jean-Paul. Boa tarde. Obrigado. Valeu.